Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui para uma aulinha de algoritmos. Então hoje nós vamos dar continuidade ao que nós viemos aprendendo nas últimas aulas de algoritmo. Acompanhe aqui pela playlist, tem link para a playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. E hoje nós vamos mostrar uma aplicação prática de uma estrutura ou registro. Se você assistiu a última aula, você viu toda a teoria lá de como a gente criava uma estrutura. A gente criou até uma estrutura endereço, se não muito me engano. Ensinamos vocês a instanciarem essa estrutura endereço. Mas hoje nós vamos ver um exemplo mais prático de uma estrutura. E aí nós vamos usar hoje em Fusion C, hoje nós vamos programar em Fusion C, um menu. Vai ler todos os arquivinhos .rom que tem ali dentro do diretório e vai te permitir escolher um arquivo .rom lá dentro dessa estrutura de menu. E para isso nós vamos usar uma estrutura e a aula de hoje vai ser uma aplicação prática de como usar uma estrutura ou registro. Então a aula de hoje vai ser em Fusion C. Apesar de ser uma aula de algoritmos, nós vamos implementar em Fusion C o que a gente explicou na última aula. Então vem comigo que hoje nós vamos ver uma aplicação super prática de como usar uma estrutura para fazer um programinha realmente útil. Então vamos embora, amiguinho. E como sempre, meu amigo escovador de bytes, lembrando a vocês que todos os códigos das nossas aulas estão aqui no GitHub oficial do Debate Creator, github.com/debatecreator. E dentro desse GitHub aqui você vai ver que tem o repositório de algoritmos, que é o repositório que tem todas as nossas aulas de algoritmos. Então se você entrar no repositório de algoritmos, você vai ver que nós temos aqui uma nova pastinha aqui chamada menu, que hoje nós vamos construir um menu usando uma estrutura. E aqui nós temos o menu.c, que é o nosso código em Fusion C, que nós vamos usar hoje para criar um menuzinho para o nosso MSX. Se você não sabe fazer o clone desse código para sua máquina, volte para as primeiras aulas da playlist, lembrando que tem link para a playlist aí na descrição do vídeo, para que vocês possam ver a playlist desde o início e aprender a clonar esse código para sua máquina. Amigo escovador de bytes, vamos abrir aqui o nosso código menu.c e vamos começar a entender o que esse código faz. Primeiramente, como todo código que a gente escreve aqui em Fusion C, nós temos as bibliotecas que nós precisamos incluir no código, que são as bibliotecas que nós vamos usar. Então nós temos aqui a string, a standard.io, a standard.lib, a standard.args. Essa standard.args aqui vai ser importante para um vídeo futuro, que eu vou explicar para vocês, para que a gente possa passar argumentos para o sistema operacional. E obviamente as bibliotecas do próprio Fusion C, são essas aqui, nós vamos usar hoje para criar e poder usar os comandos do Fusion C no nosso queridíssimo programa. Em seguida, nós definimos aqui uma constante chamada keyASC, que é o valor da tecla ASCII, que é igual ao número 27. Caso você não saiba, a tecla ASCII do seu MSX, quando o valor ASCII dela é 27. Então, toda vez que você aperta ASCII, o nosso queridíssimo MSX interpreta o valor 27. E é por isso que nós definimos aqui. Toda vez que a gente quiser usar o ASCII do nosso programa, a gente pode definir um keyASC aqui. Inclusive, a gente poderia ter feito até aqui, para melhorar o nosso código, todas essas key aqui, né? Por exemplo, 31 é a tecla para cima, 30 é a tecla para baixo, 13 é a tecla Enter. A gente poderia também ter definido constantes para elas, tá? Mas eu deixei numérico aqui para que vocês entendessem que se trata apenas de valores ASCII. Se você quiser melhorar o seu código, você pode dar, sei lá, fazer aqui um define, por exemplo. Define, que é Enter 13, aqui a inteligência artificial já até ofereceu para a gente aqui. Então vamos chegar aqui. Ele aqui ó, já definiu o keyup para a gente também. Mas só para vocês lembrarem que são valores ASCII, que você pode usar os valores diretamente. Eu vou deixar aqui alguns valores em constantes e outros valores em numéricos, só para que você se lembre que são valores ASCII. Feito isso, nós vamos definir a nossa estrutura. E o que vai ser a nossa estrutura? Aqui nós estamos criando uma estrutura chamada item de menu, ou no inglês menu item. E essa estrutura ela vai ter dois campos básicos. Um campo
que vai ser igual ao texto quando ele não estiver selecionado, e o texto quando ele estiver selecionado. Então vocês vão ver lá para frente que o texto vai estar em minúsculo e o texto selecionado vai estar em maiúsculo. E nós vamos usar um pouquinho do que nós viemos aprendendo aí nas aulas de arquitetura e até mesmo nas aulas de Basic. Nós vamos mexer umas tabelinhas ali do VDP para que o nosso texto selecionado apareça verdadeiramente selecionado, trocando as cores de fundo com as cores, a cor de fundo com a cor do texto, para que dê um efeito de seleção aqui. Então essa aqui é a nossa estrutura. Vocês lembram, na nossa teoria, que nós precisamos instanciar uma variável que seja do tipo dessa estrutura. Menu item aqui. E aqui, ó, nessa lista de globais, aqui de variáveis globais, nós definimos 3 variáveis globais, sendo que uma delas é justamente a nossa variável menu item, menu itens no plural, porque nós vamos ter diversos menu itens nessa variável, do tipo menu item. Então aqui nós estamos dizendo, crie uma variável que siga essa estrutura. E aí a gente vai poder referenciar, por exemplo, menu itens.texto e menu itens.texto selecionado. Vocês vão ver isso lá embaixo no código, quando a gente começar a trabalhar no código. E aqui, olha só que interessante que eu fiz aqui. Eu criei essa variável como nula e como um ponteiro. Se você está acompanhando nossas aulas lá de Fusion C, na nossa playlist de Fusion C, você já deve saber que nós estamos fazendo isso aqui por um motivo muito simples. Porque nós vamos querer alocar os itens de menu dinamicamente na memória. E uma coisa que o C e o C++ têm de diferente, por exemplo, do C# ou do Java, é que quando nós queremos alocar memória dinamicamente no nosso queridíssimo C ou no C++, nós temos que gerenciar isso em tempo de programação. Ao contrário do C# e do Java, que as frameworks já fazem isso para a gente, aqui a gente está num nível de abstração menor, consequentemente nós temos que fazer mais coisas no braço. E uma delas é justamente trabalhar a memória do computador, em especial as alocações dinâmicas de memória, manualmente na nossa programação. Então aqui eu estou dizendo que a minha variável ela vai ter um tamanho dinâmico, que nós vamos assinalar esse tamanho dinâmico dessa variável à medida que nós vamos começar a preencher ela, e vocês vão ver isso quando a gente olhar lá uma funçãozinha que tem lá embaixo, que é a funçãozinha addItems. E aqui, ó, nós temos mais duas globais que são muito importantes, que é uma global para contar quantos itens de menu nós temos e um flag aqui que vai dizer para a gente qual é a opção que está selecionada no momento. E vocês vão entender o uso dessas variáveis lá quando a gente for clicar nas teclas e simplesmente mostrar para vocês o que está sendo feito. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos pular as funções nesse minuto e vamos lá para a nossa função main para a gente ter um entendimento geral do que vai ser o nosso programa. Então, amiguinho, vamos lá. Nós vamos, obviamente, definir aqui uma variável para receber as entradas do usuário, que é essa int key aqui. E aí nós vamos seguir para a preparação da tela. Esse comando aqui, screen1, ele é muito importante, muito mais importante do que parece, tá? Por quê? Porque os macetes que nós vamos fazer na mexida lá da tabela de cores do VDP do MSX só funciona na screen1, tá? Deve ter alguns macetes parecidos na screen0, mas eu prefiro fazer na screen1. Então, se você eventualmente trocar aqui de screen1 para screen0, você vai ver que a parte onde ele coloca a seleção brilhante vai parar de funcionar, porque a tabela do VDP da screen1 é diferente da tabela do VDP do screen0, e aí você vai ter problemas. E aqui nós setamos as nossas cores para letras em verde com fundo e borda preta, porque nós vamos desenhar um menuzinho bonitinho usando verde e preto. Aqui nós apagamos a tela, é uma função
Todas essas funções aqui são funções do Fusion C, preparadas para trabalhar no MSX. E aqui, amiguinhos do convertedor de bytes, nós temos duas funções que fazem a mágica do destaque da seleção acontecer. Nós temos aqui o Prepare Shares, que é preparar os caracteres, e o Change Colors. O Prepare Shares e o Change Colors, o que elas fazem, né? Vou abrir elas aqui. Elas usando comandos poke, ou melhor, comandos vpoke, né? Você lembra que o comando poke é na memória RAM e o comando vpoke é na memória VRAM. Então nós vamos pegar ali, colocar valores direto lá na nossa vídeo RAM, que vão fazer com que os caracteres, quando eles forem em maiúsculo, eles fiquem destacados trocando a cor de fundo com a cor da tela. E é para isso que servem essas duas funções aqui. Como a aula de hoje não é aula de arquitetura MSX, é aula de algoritmos, eu não vou passar por essas duas funções aqui. Mas acreditem em mim que é isso que essas funções fazem. Elas vão fazer com que os seus caracteres maiúsculos, quando você digitar um caractere maiúsculo, ele troque a cor de fundo pela cor do texto, a cor do fundo, para que ele fique em destaque, tá? Mais para frente, quando a gente for para as aulas de arquitetura MSX, a gente vai aprender a mexer na tabela de cores do MSX e a gente vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento, tá? Quando a gente termina de preparar a tela, a gente vai para uma funçãozinha que eu criei para desenhar menus na tela. Então eu passo a coordenada x, y, o tamanho em colunas e o número de linhas que a caixinha vai fazer. Então ele vai desenhar uma caixinha de texto nessas coordenadas. Então, só para vocês verem o código da Drawbox. Vocês veem que eu faço aqui uns locates, imprimo uns caracteres especiais. Aqui tem um macete interessante, né? Porque como eu uso caracteres gráficos, se eu der o print char1 primeiro, eu estou apertando a tela graph, né, do Expert. E aqui o caractere. Então é como se eu estivesse apertando o graph mais uma tecla qualquer. E aí ele vai gerar um caractere gráfico na tela. Isso aqui vai gerar provavelmente aquele caracterzinho que é parece uma coisinha lateral, né? Um cantinho, né? Para a direita e para baixo. Vocês vão ver quando eu executar o código a primeira vez. E aí eu coloco o caracterzinho reto para desenhar o corpo da box, né? Enfim, toda essa função aqui, Drawbox, é uma função para desenhar uma caixinha. E de novo, nós não vamos perder muito tempo olhando como desenhar essa caixinha, porque ela essencialmente o que ela faz é colocar nos lugares certos, desenhar o caractere, lupar quando eu preciso desenhar o caractere várias vezes, né? Então, por exemplo, aqui eu coloco na posição certa, imprimo várias vezes esse caractere porque está dentro desse loop. Enfim, desenhar uma caixinha é uma função genérica para desenhar caixinhas de texto. E aí eu coloco um cabeçalhozinho ali dentro da caixinha de texto para dizer que esse aqui vai ser o meu Flash Writer. Eu vou fazer um programinha para gravar as ROMs diretamente, um menuzinho para gravar ROMs, né? Aqui uma ajuda de contexto lá embaixo para saber. E aí nós vamos para esta função aqui, que é uma função muito importante no nosso programinha, que é a função readFiles. O que esse cara aqui vai fazer? Vamos abrir aqui a nossa função readFiles. Na nossa função readFiles, eu vou usar funções do nosso queridíssimo Fusion C para pegar todos os arquivos que estiverem ali no armazenamento de massa, seja ele um disquete, seja uma SD mapper, seja lá o que for. Eu vou primeiro criar um buffer aqui, criar aqui uma variável para que eu possa fazer um for,
E aqui, ó, essa função find first do nosso queridíssimo Fusion C, o que ela faz? Ela vai pegar o primeiro arquivo que entre aqui com a extensão *.rom. Se você está acompanhando lá nossas aulas de sistemas operacionais, você já conhece os caracteres Coringa. E você sabe que asterisco significa um ou mais caracteres e .rom são todos os caracteres que têm a extensão .rom. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando eu peguei aqui o primeiro cara que tenha .rom e aqui eu vou fazer um for. Esse for aqui é not n, vai ocorrer quando não tiver mais nenhum arquivo .rom a ser lido. E aí eu vou pegar esse cara aqui, .rom, vou colocar aqui nesse buffer, que é esse buffer aqui, ou seja, vamos supor que o primeiro arquivo que esteja lá seja o Camere, ou seja, o knightmare.rom. Ele vai pegar o nome do arquivo nesse buffer e vai jogar para esse buffer aqui. E vai dar um resultado. Esse N aqui é o resultado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar lá naquela nossa variável menu item, usando essa função aqui add menu item. Eu vou adicionar dinamicamente o Nightmare como uma das linhas lá da nossa estrutura. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, aqui nós vamos pegar, só para recapitular, aqui nós vamos pegar o primeiro arquivo .rom, vamos adicionar ele lá na nossa estrutura que nós criamos e vamos procurar o próximo. Se o resultado disso aqui der que não tem mais nenhum arquivo .rom, ele vai encerrar o for. Se der que ainda existe um .rom, ele vai repetir esse processo, porque você lembra, amiguinho escovador de bytes, que isso aqui é um loop. Então ele vai ficar adicionando itens de menu lá, até que não existam mais arquivos com a extensão .rom dentro do nosso armazenamento de massa. E agora vamos explodir essa função aqui add menu item, porque ela é a mais importante quando a gente está falando de estruturas aqui. Então, amiguinho escovador de bytes, você lembra que quando nós chamamos aqui a nossa queridíssima função add menu item, nós passamos aqui para ela, por exemplo, camere.rom, né? Camere.rom. Ok? E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada upperText, uma variável string. Estou duplicando esse texto aqui, que veio aqui, ó, esse cara aqui, para esse cara. E depois eu estou usando essa função aqui para transformar esse texto aqui em letras maiúsculas. Então, se vier aqui nightmare.rom de qualquer jeito, né, pode vir uma letra maiúscula, uma letra minúscula, no final isso aqui vai ter escrito que Nightmare em caixa alta. E aí eu faço a mesma coisa aqui para uma variável chamada lowerText, que é texto em minúsculas. Também crio uma duplicada desse mesmo texto aqui. E aí eu transformo ele para tudo em caixa baixa. Então nós vamos ter aqui na upperText, nós vamos ter Nightmare em caixa alta. E aqui na lowerText nós vamos ter Nightmare em caixa baixa. E é aqui, ó, que a gente faz a mágica acontecer de criar um menu item dinamicamente dentro da nossa estrutura. Parece complexa a linha, né, amiguinho? Mas a gente vai destrinchar essa linha aqui para que você consiga entender o que a gente está fazendo aqui.
Nós vamos pegar aqui, ó, o tipo da estrutura, menu item, e vamos usar esse comando aqui do C, da linguagem C, chamada realloc, para a gente realocar a memória. E nos parâmetros nós passamos aqui a variável que nós queremos realocar a memória, que é menu items. O menu item count mais 1, porque aqui nós estamos criando um novo menu item, né? Lembrando que a nossa estrutura ela vai ter diversas linhas, né? O primeiro arquivo .rom vai ser uma linha, o segundo arquivo .rom vai ser uma linha, e dentro de cada uma dessas caixinhas da estrutura, né? A gente, vamos supor aqui que aqui é o nosso texto e aqui é o nosso texto selecionado. Então a gente precisa indicar para ele aonde ele vai ficar dentro daquela memória que nós reservamos para ser a nossa estrutura. Então eu estou dizendo que como esse é o primeiro item, né, o nosso menu item count vai ser 0. 0 mais 1 vai ser igual a 1. 1 vezes a função sizeOf de menu item. Lembrando para vocês que nós falamos da sizeOf lá na nossa última aula de programação C. Então assiste lá a nossa playlist lá de retroprogramação C, onde nós falamos sobre a função, sobre o sizeOf. Porque quando nós pegamos aqui, é como nós estamos dizendo assim para ele, ó, esse aqui é o tamanho que um item de menu usa, certo? Então aqui é o tamanho de um item de menu. E essa aqui é a posição do cara. Então, na posição de menu 1 vezes o sizeOf, nós vamos colocar dentro da menu itens e vamos alocar esse espaço de memória para colocar esse item que nós estamos criando lá. E aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente pode referenciar dentro da menu items ponto texto e ponto texto selecionado? Esse ponto texto e ponto texto selecionado são exatamente o ponto texto e o ponto texto selecionado que nós temos aqui dentro da nossa estrutura, certo? Então, amiguinho escovador de bytes, nessa linha aqui, nós criamos uma nova linha para a nossa estrutura, nós criamos um novo registro dentro da nossa estrutura. Esse registro, a propriedade dele, lembrando que o menu item count aqui vai ser igual a 0, porque tudo começa em 0. Então, na menu item 0, o hypertext dela, a propriedade texto da nossa menu item 0 vai receber o hypertext, que nesse caso aqui vocês lembram que é o Nightmare em caixa alta. Então ele vai criar lá dentro da estrutura, na propriedade texto vai ter lá Nightmare em caixa alta. E aqui, ó, na menu item 0, no texto selecionado, nós vamos ter ela em caixa baixa. E aí nós vamos adicionar mais um na nossa menu item count, porque aqui nós criamos um item novo, né? Aqui nós criamos o primeiro item, que é o item 0. Então, quando o próximo add menu item que rolar, ele vai ter que criar um novo cara aqui que vai ser o 1. Por isso que a gente tem que manter sempre a menu item count contando. Isso aqui é um contador para você que está acompanhando aí, você que viu as nossas playlists, nossa playlist de algoritmos, você sabe que isso aqui é um contador. Então nós estamos contando quantos itens de menu nós colocamos lá na nossa add menu item. E aí, amiguinho escovador de bytes, nós começamos um loop infinito aqui na nossa função main. While 1, ou seja, é o while que vai ocorrer para sempre. Isso aqui é o que a gente chama de loop infinito. Nós vamos criar um loop infinito aqui. Esse loop infinito ele vai imprimir o menu, que aí nós vamos para essa funçãozinha print menu aqui, que vai desenhar o menu na tela, que é essa função aqui. E o que essa função vai fazer? Ela vai rodar, vai fazer um loop aqui, que vai loopar até
todos os itens que estiverem lá na nossa menu item count, porque aqui você lembra que nós temos o contador que conta quantos itens de menu nós temos. Então, para cada item de menu que estiver lá na nossa estrutura, nós vamos posicionar na posição correta. Vamos ver se esse é o item de menu, que é o item que está selecionado no momento. Lembrando que essa variável selected option aqui é a variável que controla qual é o item que nós temos selecionado no momento. E aí, caso seja o item selecionado, nós vamos imprimir o que está dentro da nossa estrutura, indexado do loop, esse i aqui é aqui, o texto selecionado, ou seja, para que ele apareça destacado lá no menu. Caso contrário, caso esse cara não seja o item selecionado, nós vamos imprimir apenas o texto, porque esse texto aqui é o texto que não vai ser modificado pela nossa função lá de trocar as cores da tela de destaque. Então, quando ele imprimir esse menu, ele vai imprimir apenas o item selecionado, que é o item indexado de Selected Option, destacado no menu, e todos os outros itens sem destaque. Muito bem. E aí, a partir daqui, é só a gente controlar a entrada do nosso queridíssimo usuário. Esse while aqui, ele vai ficar esperando até que o nosso queridíssimo usuário entre uma tecla, que é essa função inKey aqui. Então, leia isso aqui como enquanto o nosso usuário não clicar uma tecla, você fica esperando. E aí vai acontecer um evento de teclado, o cara vai teclar uma tecla, e aí a gente vai checar a tecla que ele entrou, que é a variável key, foi um ASCII? Se foi um ASCII, saia do loop, ou seja, ele vai vir para cá. Se ele entrou a tecla 31, que é a tecla para baixo, ele vai aumentar o nosso Selected Option. Caso a tecla for a tecla 30, que é a tecla para cima, ele vai diminuir a nossa Selected Option. Então, amiguinho, só para você ver essas funções aqui, Increase Option e Decrease Option, vamos abrir aqui essas funções para que você entenda. Se nós colocamos a tecla para baixo, nós vamos cair na Increase Option. Ou seja, se a nossa opção do menu, vamos supor que aqui é o nosso menu, 1, 2, 3, 4, 5, né? Se eu coloquei a teclinha para baixo, esse cara aqui, que é o índice 0, vai deixar de ser a opção selecionada. E a opção selecionada vai passar a ser a opção 1, que é esse cara aqui. Para fazer isso, a gente pega a nossa variável Selected Option, que nesse momento tem 0, e soma 1 nela. Então, a nossa Selected Option nesse momento vai ter 1. E aqui eu testo se a minha Selected Option for maior que o meu contador de itens, ou seja, se eu fui descendo até chegar nesse cara aqui, e aí eu cliquei de novo para um próximo cara que não existe, eu coloco a minha Selected Option como 0. Para quê? Para esse cara aqui, o primeiro cara, voltar a ser o cara principal do menu. Então ele vai loopar. Se eu tiver na última opção e clicar para baixo, ele vai voltar para esse cara aqui no menu. E o Decrease Option é a mesma coisa, só que invertido. Então, na Decrease Option, ao invés de somar 1 na nossa queridíssima variável Selected Option, eu diminuo 1 da nossa variável Selected Option. Então aqui, amiguinho, se eu estou com o valor 1 nesse momento e coloco lá a teclinha para cima, né? Se eu estou nesse cara aqui que é 1 e coloco a teclinha para cima, ele tem que voltar para o 0. Então ele teria que voltar para cá de novo. Ou seja, eu vou pegar 1, vou tirar 1 menos 1 é igual a 0. E aí eu vou checar. Se o meu Selected Option for menor que 0,
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a minha Selected Option, ou seja, minha opção selecionada, igual ao menu Item Count menos 1. Ou seja, tem que voltar para esse cara aqui. Para que eu possa loopar também na outra direção. Se eu vier subindo aqui e chegar nessa posição, ele tem que voltar para essa posição aqui. E aí, amigos escovador de bytes, é óbvio que nós temos que ter uma opção também no nosso menu para o cara executar o comando, né? E é para isso que serve essa última linha aqui. Se a tecla pressionada pelo nosso queridíssimo usuário foi o Enter, nós vamos para a Execute Option. E aí, se a gente olhar aqui a Execute Option, você vai ver que nesse caso aqui a gente simplesmente vai imprimir o comando que a gente quer executar lá no sistema operacional. Hoje nós não vamos falar sobre chamadas do Fusion C para o sistema operacional, porque isso é um tema para outra aula mais para frente. Mas nós botamos aqui só para vocês verem que quando o cara clicar aqui o Enter, nós vamos executar um comando bogus lá na tela, só para mostrar se a gente está gerando o comando bonitinho que a gente está querendo, né? E aqui o que a gente faz? A gente pega aqui, vai imprimir o comando que eu quero, que seja impresso, né? Vai imprimir um prompt falso, o comando que eu quero, e vai imprimir o texto da nossa estrutura, do item da nossa estrutura que estiver selecionado. Eu vou esperar o usuário terminar, apertar uma tecla, limpar a tela e sair do programa. Então, galera, para vocês verem isso aqui funcionando, vamos executar agora. Vamos criar aqui um novo terminal. ./make, como vocês estão carecas de saber, a gente faz isso todo santo vídeo. E vamos ver a execução. Então aqui ele chamou o MSX-DOS. Dentro desse MSX-DOS, esse aqui, essa pasta .disk aqui do nosso emulador, é a pasta que tem o conteúdo do disquete. Você vai ver que a gente tem um altexec.bat aqui. Esse altexec.bat, se você for olhar o conteúdo dele, esse altexec.bat aqui, se você ver o conteúdo dele, logo depois de executar aqui as funções, né, do altexec.bat, ele chama aqui o reboot. Se a gente for olhar aqui o reboot.bat dele, você vai ver que o último comando que ele executa no chain de baterias é o menu, que é o programa que nós acabamos de compilar. Então, se eu der aqui um ESC para sair, ó, vou dar um ESC aqui para que vocês vejam que a tecla ESC está funcionando, nós vamos para o sistema operacional. Então, se eu der um dir aqui, ó, vocês vão ver que nós temos o menu.com, que é o programinha que nós acabamos de compilar. Então vamos chamar ele aqui de novo. Tá aí. Aqui, se a gente for olhar a tela que a gente desenhou, essas caixinhas aqui, com esses caracteres gráficos aqui, tá lá naquela função drawbox. Esses aqui são os arquivos .rom que tem no disquete, que nós montamos aqui dentro desse disco. Se você for olhar aqui os disquetes, se tiver curiosidade de olhar, você vai ver que tudo que tem extensão .rom tá lá. Dragon Slayer 1, Knightmare, Konami Soccer, Kings Valley, Road Fighter. Todos esses arquivos .rom aqui, não por coincidência, são os que estão aparecendo aqui, porque são esses os arquivos .rom que foram lidos lá naquela funçãozinha lá, read files. E aqui, ó, vou apertar a tecla para baixo, vocês vão ver que ele está destacando, ele troca, né? Então, quando o item selecionado aqui é o item caixa baixa, usando os macetinhos que nós fizemos lá para colocar todos os textos em minúsculo com o texto invertido, você vê que a gente consegue variar. E agora aqui, ó, se eu estou na parte de cima e teclo para cima, ele vai para baixo. Se eu estou embaixo e teclo para baixo, ele vai para cima. Então aqui, ó, são todas as opções que nós podemos, e você vê que a gente está preso aqui. E a gente só tem a opção de apertar o ESC para sair, ou apertar o Enter para executar. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o roadfighter.rom e apertar Enter, vocês vão ver que vai aparecer o comando aqui, ó,
que nós mandamos ele executar, e numa aula futura lá, provavelmente de programação C, a gente vai aprender a executar esses comandos no sistema operacional, chamando pelo Fusion C. Mas esse é tema para uma outra aula, amiguinhos de computador de byte, porque nós já estouramos em muito o tempo dessa aula. Que aula porreta, hein, meu amigo de computador de byte? 35 minutos de aula falando sobre estrutura, como alocar dinamicamente memória, como criar dinamicamente um item de estrutura, como preencher a estrutura com os valores certinhos, como controlar, e tudo isso numa aplicação muito útil, meu amigo de computador de byte. Se você souber fazer isso aqui, que a gente fez hoje, você tem um menu ali que a sua criatividade vai dizer o que você quer fazer. Você pode mandar um comando para o sistema operacional para executar uma ROM, você pode fazer um menu de disquete. No meu caso, eu vou fazer ali um menu para Spider Flash, para ele flashear as ROMs que estiverem no disquete diretamente ali pelo disquete. Ou seja, foi uma aula de algoritmos muito útil, porque nós fizemos uma aplicação prática de como as estruturas ou registros, né, que é a estrutura de dados que nós estamos estudando aqui nas aulas de algoritmo, podem ser muito úteis para você aí, amiguinhos de computador de byte. Então, antes de terminar a aula, recadinho rápido. Dia 22 de março de 2025, MSX Rio, primeira edição, lá na Nave do Conhecimento, do lado do Engenhão. Ali, para quem sabe, o Engenhão é o estádio do Botafogo. Então, do lado do estádio do Botafogo tem a Nave do Conhecimento. E eu, a galera do Retrópolis, e mais a galera lá de Niterói, vai estar lá, todo mundo vai estar lá, e a gente vai fazer um evento porreta. Se você quiser me dar um abraço, quiser bater papo comigo, tirar suas dúvidas, ou simplesmente me dar um caloroso, amplexo amigo, vai lá no nosso eventinho lá da MSX Rio e aproveita com a gente. Aproveitando também no final da aula para dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo aqui, ó, na galera da lateral do vídeo, que são os nossos apoiadores, estão sempre com a gente, botando um cascalhinho ali todo mês, fielmente lá no nosso programa de patrocínio no Patreon, patreon.com/debatecreator, ou no clube de membros aqui, que continua pausado por conta do Google, que não me manda o PIN, consequentemente eu não posso colocar lá no YouTube, e consequentemente, se você quiser se inscrever, se inscreva lá no Patreon, porque lá no Patreon não tem burocracia, o dinheiro bate direto, é muito bom. Então, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando o vídeo, se inscrevendo, botando seus comentários, dando seu like, e acima de tudo, a todos vocês que não estão se esquecendo de nunca jamais de serem felizes. Um beijo, até o próximo vídeo, galera.